Opa, tudo bem? Eu sou Henrique Oliveira, eu ajudo desenhistas a saírem de um realismo simples, tá? Para poder subir de nível, fazer desenhos muito mais realísticos. Bom, seja bem-vindo aqui ao quarto episódio dessa série Virando o Jogo, tá? Episódio esse que vem aqui no YouTube toda segunda-feira à noite, tá? 8 horas da noite. Bom, e nesse vídeo eu vou te explicar alguns erros para você evitar na hora de desenhar a textura de pele. Não só os erros, como o caminho certo para você fazer começar a fazer um bom desenho de texturas. Henrique, por que desenhar textura? Por que desenhar esse efeito de textura na pele? Bom, se você já dominou um bom sombreamento, se já aprendeu a fazer um bom sombreamento de base e quer passar para o próximo nível, essa é a hora de você aprender a fazer alguns efeitos, como o efeito da textura de pele em um desenho realista. Bom, a questão é que deixa o desenho extremamente mais realista quando você domina, quando você aprende a fazer boas texturas, desenhar boas texturas em uma pele. Até porque quando você escolhe uma referência de qualidade, todos esses componentes estão na referência. Então são detalhes que estão ali. A textura na pele é um detalhe que, se você pular ele, fazer um sombreamento liso, pode ficar um desenho bacana, mas sempre vai estar faltando algo para você subir de nível na questão de realismo. Bom, eu já me frustrei bastante com isso, inclusive eu vou trazer daqui a pouquinho, você vai ver um desenho meu antigo para você entender o que acontecia comigo. Já aconteceu de eu terminar um desenho, quando eu estava aprendendo a fazer a textura na pele, eu já estava completamente descontente com o resultado, e quando eu terminei o desenho, a pessoa olhou e falou: mas por que todos esses riscos aqui nesse desenho? Por que você riscou, fez um monte de risquinho no rosto? Então, pra gente que está querendo aprender a desenhar a textura na pele, está querendo aprender a fazer um efeito bacana, ver que saiu praticamente uma porcaria, e que não só você tá achando ruim, como quem tá vendo que tá ruim, tá vendo que tá totalmente sem coerência, tá um desenho ruim, que em vez de parecer uma textura na pele, tá parecendo um monte de risco, de rabisco, é chato. Só que eu peço para você me ouvir, tá, até o final, porque depois eu vou mostrar mais aqui na prática e você vai ver que é possível sim, com algumas mudanças, melhorar teu desenho, melhorar esse quesito. Porque muito mais recentemente, tá, quando eu comecei a dominar mais a técnica do desenho realista, e eu comecei a fazer desenhos com textura na pele mais bem feito, bem mais bem feito do que aquelas primeiras. Foi totalmente o oposto. Tanto eu me agradei do que eu mesmo estava vendo, como quando pessoas vieram ver, principalmente um desenho que eu fiz, eu lembro como hoje, um desenho tamanho A3, e foi show de bola. A pessoa olhou, as pessoas que olharam, elogiaram, falaram: nossa, que bacana esse efeito aqui, a pele ficou bem realista. Então eu já passei por esses dois lados aí, o lado da frustração de não conseguir, de fazer uma coisa mal feita, mesmo sem querer, por falta de compreensão e de entendimento, e dominando já. Então é isso que eu quero trazer para você, o caminho certo que você pode seguir. Porque quando você começar a dominar, eu tenho certeza que seus desenhos vão começar a impressionar, não só você, como as pessoas que verem também o teu desenho. E é o seguinte, o termo textura de pele, começa a esquecer, tá? Eu posso falar que nem existe. Não que não exista, mas quanto mais você ficar preso em textura de pele, isso, aquilo, eu era muito preso, tá? Eu era muito de querer fazer textura na pele e queimava um monte de etapa, sombreamento principal, sombreamento de base, um monte de coisa muito mais principal. Eu queimava tudo, pulava etapa e ficava com a minha visão ali fixa, com a minha mente fechada só na textura da pele, dava uma tensão extrema, e como resultado o desenho não ficava harmonioso, ficava muito esquisito. E é por isso que antes de eu te mostrar o caminho certo, eu recomendo demais que você preste primeiro atenção nos pontos errados que pode ser que você esteja cometendo, pode ser que você ainda vá cometer se você começar a partir de agora a colocar texturas no teu desenho. Bom, e quando eu digo que textura de pele não existe, eu tô querendo dizer que no sentido assim, efeitos que você faz no desenho, como um efeito de um tecido, aquela textura de um tecido, a textura feita numa madeira, a própria textura na pele, que vai existir diversas maneiras de fazer, depende muito da referência, depende da textura, tem uma variedade enorme para você fazer, não é só um modelinho, uma receita pronta. Você aprendeu essa receitinha, você já sabe fazer a textura da pele. Por isso que o termo textura de pele é meio perigoso para você deixar muito fixo na sua cabeça. Também te peço que não se assuste, tá? Eu tô trazendo alguns conteúdos nessa série Virando o Jogo, e esse tema textura de pele talvez pode te assustar um pouquinho pela
complexidade, mas fica tranquilo, eu vou tentar te explicar de uma forma simples e um pouco sobre a textura da pele, porque como eu te falei, existem várias formas, vários tipos de texturas, e é aí que tá o grande segredo, tá? Eu, pela experiência que eu tenho, tá, de já ter feito bastante desenhos, texturas, desenhado alguns tipos de texturas, pela minha experiência eu percebi que tá muito mais ligado à tua habilidade, tá? Quando você vai melhorando a tua percepção, o acabamento, a sua forma de fazer diversas coisas no desenho, uma ruguinha, um tecido, um efeito de uma madeira, enfim, vários efeitos que você aprende a fazer as manchinhas, aprende a controlar a força que você coloca, a fazer um bom acabamento. Tudo isso te dá uma habilidade que quando você vai fazer, quando você desenha texturas de pele, você já tem uma leveza, você já tem um domínio com o material, e é apenas consequência você fazer uma boa textura de pele, assim como você começa a fazer tudo muito mais bem feito, uma leveza maior no desenho de cabelo, no desenho de tecido. Então os desenhistas aí que eu conheço, amigos e tudo mais, que fazem desenhos que chamam a atenção, desenhos bacanas, com textura de pele bonitas, nada mais foi do que a experiência, tá? Levou um certo tempo, a pessoa teve um domínio na técnica, aprendeu a fazer com uma certa leveza, e isso foi se refletindo em tudo. Então ela começou a desenhar a textura na pele, e foi apenas consequência dela fazer bem feito vários efeitos, dela ter uma percepção boa, ter domínio sobre o material que ela está usando. Então, assim como é admirado vários pontos, a textura de pele acaba como uma consequência ficando bem feita. Bom, vamos lá, deixa eu te mostrar na prática para você aplicar aí no teu desenho e teus desenhos ganharem mais vida com as texturas de pele. Vamos lá. Bom, vamos lá, então te mostrei, tá, o desenho, mostrei os erros, e aqui eu vou te mostrar um pouquinho mais na prática, como que eu errava, tá, o que a gente tende a fazer errado. E aqui eu fiz duas partes, tá, eu vou sombrear elas, para em cada lado delas eu mostrar o erro e depois a maneira certa, tá, para você fazer, para você poder comparar os dois. Então aqui nada mais é que um sombreamento simples, tá? Eu tô fazendo aqui com lápis 5B, venho esfumando com lenço de papel higiênico. É só para simbolizar que é uma região, né? Uma região de uma pele, por exemplo. E ali do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Lembrando, tá, que textura de pele é um tema muito grande, tá? São vários efeitos, várias coisas que dá pra gente falar a respeito disso, vários tipos de texturas, várias formas de fazer, tá? Não é uma só. Não fique ligado achando que isso aqui você aprendeu a fazer essa espécie de textura, que você já vai saber fazer, vai fazer todas. Não é bem assim, tá?
então aqui eu já comecei, tá? Comecei com lápis B, tô fazendo esses risquinhos. Então, essa primeira que eu tô fazendo é imitando aqueles primeiros desenhos quando eu comecei a tentar fazer textura de pele. E por que eu errava tanto? Porque eu fazia praticamente desse jeito que você tá vendo aqui. Eu ia fazendo um monte de risquinhos. Tudo bem, tá? Se eu continuasse depois insistindo em trabalhar as texturas, ok. Mas não, eu parava por aqui. Olha só, vou fazendo vários risquinhos um pouco distantes um do outro, tá? A textura não é legal você fazer assim distante, a não ser que alguma parte específica da referência peça assim, mas geralmente é mais próxima. Então aqui eu me dava por satisfeito, tá? Naquelas partes. Ok, indo pro outro lado, aqui eu vou simbolizar um jeito mais ideal para você fazer, tá? Mais ideal para você treinar. Imagine que isso aqui é uma pele e uma parte específica que você está desenhando a textura da pele. Então aqui eu venho trabalhando com o mesmo lápis, tá? O lápis B da Staedtler, e vou fazendo alguns movimentos mais próximos, tá? É um processo demorado, por isso que às vezes a gente não quer ter paciência e acaba parando no meio do caminho, o que é ruim, porque merece sim uma certa insistência, tá? Vou te mostrar aqui por quê. Então vamos lá, vou fazer em toda essa região esses risquinhos, tá? Eu vou fazendo mais próximos, com uma certa leveza na mão, não tá muito forte. Então olha só, desse lado tá muito mais mesclado, né, simbolizando a pele, do que esse outro lado que tá muito espaçado, muito riscado a textura, que foi mais ou menos o que acontece nesses dois desenhos, tá? O mais antigo que eu te mostrei de perto, já como tá totalmente riscado, e o do lado direito que tá muito mais homogêneo, muito mais mesclada a textura na pele. Bom, e basicamente aqui já dá pra você ter diferenças, tá? Se você entender isso e aplicar no desenho, é simples, mas apenas de você colocando o efeito mais juntinho já dá uma aparência muito melhor. Vamos lá, eu quero melhorar um pouco a textura. O que eu vou fazer? Eu vim aqui com o pincel, tá? Eu vou suavizar um pouquinho mais. E aqui eu venho com a caneta borracha 2.3, tá? Mono 0 2.3. Eu fiz um cortinho na ponta dela, chanfrado, para ficar uma quina. E eu venho dando essas batidinhas. Eu vou batendo ela no papel. Eu vou apagando essa região. Em vários pontinhos eu vou apagando e mesclando com esses risquinhos que eu fiz com o lápis. Por que, Henrique, que você está fazendo isso? Porque à medida que eu apago, eu dou a sensação de volume. Porque é como se saltasse para frente, e à medida que tem os pontinhos escuros, é como se fossem as profundidades da pele. É isso que acontece nos poros, é isso que você percebe nesse desenho aqui do lado esquerdo, que eu fiz bastante partes, eu fiz dessa maneira a textura, onde tem os pontinhos escuros para dar profundidade na pele, e a batidinha com a caneta borracha para realçar, para saltar e dar uma sensação de volume na pele. E aqui eu vou trabalhando, tá vendo? Eu vou fazendo mais uns risquinhos, afundando entre aspas, tá? A sensação de que tá
mais fundo, de profundidade da pele, enquanto as regiões que eu bati a caneta borracha dá a sensação de volume. Basicamente é isso. Então basicamente o conceito da textura da pele que você precisa ir compreendendo é isso, tá? Profundidade, luz, sombra, volume. Porque não adianta você fazer de qualquer maneira e querer ter realismo. Não é bem assim. Você tem que ser muito sensível, observar bastante a tua referência e ir dominando formas de fazer o trabalho à medida que fica de um jeito que fique próximo, né? Que fique parecido com a textura da pele. Lembrando que vai ter várias texturas, vários tipos, várias maneiras de se fazer. Mas aqui já é um norte, tá? Já é um caminho legal para você fazer um bom treino. Ou observar, né, na tua referência. Se você estiver desenhando uma imagem bacana, que tem a textura da pele, se você vê que está próximo disso, já é um bom treino para você fazer. E eu tenho certeza que essa mudança, tá? Se você talvez estava fazendo daquele outro jeito, ou está começando agora, já vai ser um caminho legal para você evitar esse tipo de erro e já começar bem aí no desenho realista. Olha só, então aqui terminei, tá? Esse lado esquerdo, olha só a diferença que a gente já percebe, né? De um lado para o outro lado. Aqui tá muito mais mesclado, aqui tá muito mais próximo, muito mais harmônico, vamos dizer assim. Tá muito mais parecendo a textura. Pode parecer talvez um pouquinho estranho, porque a gente fez aqui separado, né? Eu te mostrei separado, então não tá naquele conceito que a gente costuma ver, né? No desenho, né? Uma pele, quando começa a ter tudo junto, né? Que a gente vê outras partes do desenho, dá sim coerência, tá? Pode parecer estranho. Aqui no vídeo você vê assim solto, mas isso aqui desenhado no contexto, tá? Junto com as outras partes do desenho, dá sim coerência e fica bacana. Bom, então é isso, espero que tenha te ajudado um pouco nessa videoaula e eu te encontro no próximo vídeo, tá? Dessa série Virando o Jogo. E não deixe de curtir o vídeo, tá? Se você gostou da videoaula, compartilhe com alguém que você também queira mostrar e não deixe de se inscrever aqui no canal.